Oi, gente, Lari aqui. Se você está me ouvindo pela primeira vez, eu espero que você se sinta muito confortável. Pegue um café, uma água, um chá ou simplesmente continue fazendo o que você está fazendo e me escutando. Se você está aqui toda semana, eu quero te agradecer mais uma vez pela companhia e dizer que esse tema aqui, ele saiu de um compilado de observações que eu tenho feito nos últimos tempos. Mas antes eu quero me apresentar dizendo que eu sou a Lari, fundadora do Hábitos que Mudam, uma comunidade de rotina criativa e bem-estar feminino no Instagram. Sou escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam e quem fala com você aqui todas as segundas-feiras. Gente, o tema dessa semana é o poder de fazer o mínimo das coisas. Mas na verdade eu quero falar sobre o poder do mínimo viável. E antes de eu contextualizar vocês o que é o mínimo e tudo que envolve, eu quero dizer que esse episódio é feito especialmente para falar sobre rotina. E aqui eu quero muito que você entenda o poder da rotina como mágica. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é: tudo é rotina até virar mágica. Então, quando a gente está pensando na vida que a gente quer viver, nos hábitos que a gente quer mudar, no salário que a gente quer ter, no estudo que a gente precisa executar para chegar a algum lugar ou para finalizar um objetivo, a gente precisa se lembrar da rotina. E um ponto crucial da rotina é que ela muda. Conforme a nossa vida exige mais da gente, conforme as nossas demandas aumentam, se nós temos filhos ou não, se você é casado ou solteira, se você mora com seus pais, se você muda de trabalho. Então, um fato inerente da vida é que a sua rotina vai estar sempre oscilando. Não tem uma forma de você viver uma vida que não sofra alterações. A sua vida, durante todo o tempo, ela pode estar no momento mais perfeito que você já imaginou viver, ela vai ser alterada. E quanto antes você entender isso, mais fácil você vai lidar com as frustrações. E não tem problema nenhum nisso, sabe? Não tem problema nenhum em se frustrar, mas também não tem problema nenhum em ter que mudar. Eu li uma frase hoje no Substack que falava alguma coisa sobre a gente se preocupar demais com uma vida que pode acabar a qualquer momento. E vocês sabem, né, que eu gosto de trazer conselho prático, mas eu gosto de viajar. Aqui, assim, ó, com Freud. Mas ele é bem, na verdade, não viaja, né? Mas faz a gente viajar. A gente viaja através dele. A gente se preocupa muito com uma vida que pode acabar. A gente se preocupa muito com coisas que a gente pode mudar. A gente dá muita atenção para problemas que, na verdade, não são tão grandes quanto parece e que a gente já viveu 1 milhão de vezes. Eu falo isso da minha maternidade. Quantas vezes problemas pequenos ocupam espaços muito grandes na minha vida. E eu sei que não tem como eu mudar isso naquele momento que eu tô vivendo, mas logo em seguida, quando eu caio em si, eu percebo que eu já vivi isso muitas vezes e que eu vou continuar vivendo. Então eu preciso sempre tentar lidar melhor com isso. Não é que o sentimento não vai vir, não é que a frustração não vai vir, mas é uma realidade. A melhor coisa que eu posso fazer por mim é encontrar uma maneira de viver melhor com isso. E isso acontece com tudo na nossa vida. Tudo vai passar por oscilações, tudo vai ser transformado, tudo vai ser modificado. E na minha teoria, eu acredito fielmente que Deus, o universo, quem quer que seja que comande a nossa vida, sempre dá uma chacoalhada quando a gente acha que tá tudo bem. Eu acho que, exceto pessoas que são, sei lá, muito bem de vidas, que são riquíssimas e podem controlar isso, num geral, a gente sempre precisa se adaptar. A nossa vida vai ser sempre chacoalhada e eu culpo o universo, porque eu acho que fica mais assim, vamos dizer, profético, uma coisa mais mística. Eu acho que a gente fala muito sobre zona de conforto, a gente fala muito sobre se sentir confortável em determinados momentos, em sair da nossa zona de conforto e em nos sentirmos confortáveis em determinados momentos, que são coisas diferentes. Mas a minha sensação é que quando uma mudança muito grande está se aproximando de mim, ela não vem com aquele sentimento de isso aqui é muito bom, era exatamente isso que eu estava esperando. Ela vem com medo, ela vem com insegurança, ela vem com o síndrome da impostora, ela vem com um olhar pessimista, ela vem enxergando as dificuldades e não tudo que eu posso alcançar se eu ultrapassar essa dificuldade. Principalmente se for algo que envolve uma nova etapa na minha vida. E aí, quando a gente fala sobre o mínimo das coisas, o mínimo viável, eu não quero que você entenda isso como se eu estivesse te estimulando a fazer o mínimo ou como
como se ser básica ou como se fazer apenas o suficiente fosse importante. Mas eu quero te dizer o quanto isso impacta na sua vida. Quando a gente constrói o nosso modelo de rotina, quando a gente constrói a vida que a gente quer viver, a gente obviamente enche o nosso potinho com tudo aquilo que a gente acredita que vai conseguir executar, com tudo aquilo que a gente acha que é essencial, que é importante pra gente. A gente só esquece uma coisa. Tudo isso que eu falei anteriormente, que a vida muda, que o emprego acaba, que a faculdade termina, que o casamento acontece, que o filho nasce, enfim, que a vida oscila. E a gente esquece de se planejar para quando o que a gente tiver disponível for só o nosso mínimo. A gente se planeja para o nosso melhor momento, a gente se planeja para quando a gente está com mais energia, para quando a nossa produtividade está lá no alto, para quando a nossa animação ajuda muito a gente e a gente de fato se aproxima daquilo que tanto gostaríamos. Só não nos preparamos para quando a nossa energia está lá embaixo. Para quando a vida dá uma chacoalhada, para quando o filho fica doente, para quando a avó fica doente, para quando você fica doente. Olha a mãe falando de si mesma em último lugar, percebe? Então, o poder do mínimo é o que sustenta e te faz lembrar que mesmo quando você não está dando o seu 100%, você pode estar dando o seu melhor. Porque num dia muito difícil, se você tem 25% e você dá 25%, você deu 100%. Então, a gente precisa aprender agora, o quanto antes, ou quando esse vídeo chegar até você, o poder do mínimo das coisas. E aí, qual é a ideia e o conceito, né, de fazer o mínimo bem feito? Se você constrói uma rotina que ela envolve acordar, vou ir pro extremo, tá? Uma rotina que envolve acordar 5 horas da manhã, que você trabalha 8 horas por dia, que você treina no fim do dia e que você estuda. Você dá seu jeito aí, porque eu já dei meu jeito com essa rotina. Esse é o seu 100%, só que você não conta nos dias de presencial, que o trânsito tá mais denso, você não conta com a semana de prova, que você acaba não conseguindo treinar e tem que estudar, você não conta com a chuva, que faz com que você se atrase para a faculdade. E aí, esse é o seu 100%. Se você só tem 100% para dar sempre, e acontece um imprevisto que dura 1, 2 semanas, quando você volta, você não consegue voltar para onde você estava. 2, você volta muito frustrada, achando que aquilo pode acontecer, meio traumatizada, ou até mesmo desanimada, porque a gente também desanima, tá? O mínimo das coisas, o mínimo viável é quando você entende que não é só sobre a rotina que você quer construir, mas sobre a vida que você quer ter. Então, esse é o seu 100%. Mas e o seu nível de 50%? E o seu nível de 25%? Olha, eu vou dar um exemplo agora da minha rotina. Eu tenho o Gael e todo dia eu tenho uma rotina que eu gostaria de seguir. É o meu 100%. Qual é o meu 100%? O meu 100% é escrever de 1 a 3 páginas, fazer minhas orações, meditar, preparar um café bem gostoso e estar maquiada e arrumada para o dia. Viram? São 5 etapas. Só que nesse paralelo eu tenho o Gael, aí envolve também café do Gael, pôr ele para fazer as coisinhas dele, né, de higiene, verificar as atividades do dia pra gente fazer e tocar o meu dia, o almoço que tiver para fazer, de atividade e tarefa. Esse é o meu 100%. O meu 50% envolve tomar café, meditar e escrever. O meu 25%, e também fazer minhas orações, o meu 25% envolve fazer minhas orações, escrever, tomar café. E esse escrever não é o escrever de 1 a 5 páginas, é o escrever pelo menos 2 parágrafos. Porque eu preciso, para acompanhar a minha cabecinha, né, amor? Mas você entende, tem alguns níveis, nem todo dia eu vou conseguir estar pronta. Então, assim, o meu 100% é estar arrumada 10 horas da manhã para caso eu precise fazer uma reunião, eu estar plena, sabe? Com cara de quem tá pronta pro dia já, mas às vezes a minha noite foi difícil, às vezes a minha vida oscilou, às vezes o Gael acordou mais estressado, e isso também impacta a minha vida. Então, o mínimo viável, ele faz com que eu lembre que eu tô fazendo aquilo que é importante para mim, mesmo que não seja da melhor forma que eu gostaria, mesmo que não seja no modelo que eu criei. E aí a gente consegue separar a vida do que é real.
a vida do que realmente é viver, gente. Porque essa ideia de que todo dia a gente faz o nosso melhor, todo dia a gente vive o nosso 100%, é uma ideia performática. É uma ideia de que não se sustenta. Quando a gente aprendeu lá no passado, né, de que a gente precisa se exercitar, de que a gente precisa ter uma rotina de atividade física, de alimentação, uma alimentação é o mais difícil de você não falhar, mas depois que você consegue fazer o mínimo para que aquilo se sustente, fica mais fácil, né? O exercício, cara, eu tô passando por um período que eu tô de pausa, né? Mas eu gosto de me exercitar 5 a 6 vezes na semana. Cara, mas se eu me exercito 3 vezes num treino bom, se eu me exercito 4 vezes, num treino massa, tipo, com cardio e musculação, eu tô bem pra caramba, sabe? Eu posso não estar no que eu gostaria pra mim, pro meu desenvolvimento, pra minha performance pessoal, mas isso não muda o fato de que eu tô conseguindo incluir esse hábito na minha vida, na minha rotina. Entende? Agora, quando eu percebo que essa rotina, essa vida, esse hábito não acontece porque eu tô gastando o meu tempo com coisas que não são relevantes, então eu tenho que mexer nisso daí. Você não precisa de uma rotina 100% preenchida para se sentir uma pessoa produtiva, para sentir que você está se aproximando dos seus objetivos. Você precisa de uma rotina que faça sentido para você, que te faça finalizar o dia falando, tá, eu não tô lá, mas eu tô me aproximando. Você precisa de uma rotina que te lembre de formas simples e possíveis que você está fazendo o seu melhor e que dentro da sua realidade de hoje, o seu melhor foi isso. Agora, se você faz tudo na pressão, se você está sempre executando suas tarefas porque você precisa entregar, porque você precisa fazer, porque você não aceita adiar, mas sempre se levando ao limite porque você gastou o seu tempo nas redes sociais, porque você gastou o seu tempo fazendo algo que não era útil para você, e no final, apesar de ter feito, o sentimento de frustração é maior, então a gente precisa rever essa rotina. A gente precisa rever como o nosso dia está finalizando. Eu falei durante muitos anos no Hábitos sobre o poder da rotina matinal e o poder da rotina noturna. Gente, eu sinto pessoalmente que todo mundo se perdeu nisso. Eu sinto que, a gente se perdeu pelo rolê da performance, de não entender que não é sobre a quantidade de coisas que você faz, nem a quantidade de itens aesthetics que você tem, mas sim sobre o que realmente faz sentido pra você. Se pra você desacelerar de fato, sair do telefone e envolve assistir uma série, cara, ótimo. De verdade, se te tirou da tela, se te fez parar de olhar pra vida dos outros, parar de olhar coisa que não te agrega, perfeito. Se pra você a rotina que funciona é você fazer tua skincare, é você preparar um chá, é você ler o teu livro, é você estudar pra tua pós e funciona essa rotina mais densa, mas você consegue se ver nela, perfeito, entende? Mas hoje em dia a gente tá entregando todo o nosso tempo pro scroll porque a gente tá tão cansado que reagir pro básico tá difícil. Então a gente precisa fazer um caminho de volta. A gente precisa voltar a fazer o mínimo das coisas. E o mínimo das coisas talvez seja simplesmente começar a entender qual é a próxima atividade que você vai fazer depois de, sei lá, limpar a tua cozinha. Ó, outro exemplo que eu vou dar da minha rotina noturna, né? No geral, eu cozinho à noite, né? E aí eu deixo pro dia seguinte. Hoje eu tenho sopa. Pronto. E aí eu não vou precisar cozinhar, não vou precisar fazer nada à noite. Então, muito provavelmente, o Gael vai chegar, eu vou brincar com ele, a gente vai fazer nossas coisinhas, eu vou tomar meu banho e eu tenho tempo livre para estudar para minha pós. Se eu não quiser estudar para pós hoje, é por falta de vergonha na cara. Porque eu tenho tempo livre para isso, tenho tempo livre para ficar com ele, tempo livre para estudar para pós. Então, é muito sobre a forma que a gente enxerga a nossa rotina. Mas se eu fosse cozinhar, né, fosse um dia de cozinhar, eu me permitiria só deitar e ler, porque eu ia acabar um pouco mais tarde, ia ter cozinha pra limpar, ia ter coisas pra organizar, eu preciso preparar a rotina do Gael, tirar ele do videogame ou da televisão, enfim. É a forma que a gente tá ali se comprometendo com as nossas coisas e sem nos sobrecarregar. O mínimo viável é você conseguir saber que mesmo você não fazendo tudo aquilo que você gostaria de cumprir, você tá fazendo aquilo que te conecta com você e que tudo bem você voltar amanhã, porque hoje você não deixou de fazer. Agora, o que não dá é para, por exemplo, você ter como meta ter uma manhã lenta, à tarde ser produtiva e à noite estudar, só que não conseguiu ir para academia de manhã. E aí não vai nem meditar, não vai tomar café, vai simplesmente ficar no celular, esperar a hora de se arrumar para ir pro trabalho. Chegou em casa, chegou cansada, não tem comida e pediu delivery ao invés de
fazer a mesma rotina de tomar banho e estudar, ou tomar banho e deitar, como pedir o delivery, uma coisa falhou, vai falhar com tudo. Entende? A gente não precisa pegar uma coisa que deu errado e transformar a vida toda nisso. Ou o dia todo nisso. Faz o mínimo. Ai, não consegui ir pra academia, beleza, vou fazer um alongamento em casa, vou continuar minha meditação. Tranquilo. Voltei. Ai, não tem comida, tô desanimada. Tá bom, não vou fazer minha comida hoje, mas vou pedir um lanche mais em conta e vou seguir minha rotina normal. Tomar meu banho, assistir minha aula, organizar meus materiais e deixar meu telefone lá. Não é porque uma coisa deu errado que todas as outras precisam dar. Fez sentido pra vocês? Espero que esse episódio te encontre num bom momento e que você maratone os últimos. Comenta aqui para eu saber se fez sentido, se você gostou, se falou diretamente com você. E um beijo e até a próxima segunda.